inicia um ano letivo, né, uma retomada de escola, a gente cria uma expectativa em torno da turma, em torno dos pares, em torno das famílias, e conforme a gente vai começando, passando dia a dia, as nossas expectativas são frustradas, porque a gente vem de uma formação, principalmente nós, educadores, de uma educação ideal, né, de um aluno ideal. Por exemplo, quando a gente fala em retomada, nós, educadores, idealizamos uma volta, idealizamos e até romantizamos muito a forma de retorno. Eu estava hoje lembrando as anotações que a gente tem feito das lives, né? Eu e a Regina desde o início. É muito interessante, se vocês voltarem lá para assistir a primeira live nossa e as subsequentes na pandemia, a gente sempre dava um tom de que voltaríamos na semana seguinte, no mês seguinte, e fomos aí passando mais de um ano. E hoje, eu escutando algumas, para a gente pensar nessa live de hoje, eu fiquei imaginando, interessante, como que a cada semana a gente criava uma expectativa e a cada semana subsequente nós éramos frustrados. Então, o que a gente tem trabalhado muito na perspectiva do aluno é essa frustração, até mesmo porque quando ele retornar fisicamente, não será a turma inteira. Por isso que eu falo, a gente não pode pensar essa idealização antes da pandemia, porque durante a pandemia e pós-pandemia ainda trabalharemos com flexibilização, não trabalharemos com toda a turma. Então, é muito importante que a gente se aproxime cada vez mais das famílias, entendendo as famílias como responsáveis por essas crianças e jovens, e que a gente, mais do que nunca, afine o nosso discurso enquanto um discurso do município, um discurso da escola, um discurso do Estado. Porque o que a gente está vendo? Ruídos, né? Às vezes, dentro de um mesmo município, cada escola, enquanto unidade, falando uma coisa. Por isso que essas expectativas estão muito altas. Outro dia, conversando no município, eles não sabiam que eles iriam voltar em sistemas de bolhas, 30%, 25%, depende muito da escola. Então, é muito interessante a gente fazer esse voo sobre a expectativa. Por que nós, pais, sempre nos frustramos com a expectativa que a gente coloca nos filhos? Porque quando a gente está ali gestando essa criança, tanto o pai como a mãe, os avós, os tios, já trazem expectativas de beleza, de inteligência, de educação, e de repente cada criança, cada jovem vai nos sinalizando que aquela expectativa é nossa, não é deles, né? Então é muito interessante a gente afinar as nossas expectativas e talvez não jogar elas lá em cima idealizada, e fazer esse trabalho também com as nossas crianças. O ano passado a gente lançou, né, o emocionário, toda uma relação que a gente foi construindo com as emoções. Por que não pensar numa pós-volta, construindo isso junto com os alunos, né? Trabalhar com a ideia de uma provocação, o que eles imaginam, como que eles pensam. Eu gosto muito daquela ideia da gente pedir para cada criança colocar o nome de 2 outros coleguinhas que eles queriam estar no retorno, nessa bolha. Isso tem ajudado muito para que a gente tente um mapeamento de colocar os grupos e subgrupos, talvez, no mesmo dia, para que isso retorne, né?
quebre um pouco essa evasão que a gente está falando tanto. Então, tem várias dinâmicas que eu acho que a gente pode ir construindo agora, nesse momento de retomada, muito entre aspas, né? E aqueles estados que já retomaram, os municípios, trabalhem com essa fidelização desses laços, né? Nós tivemos um afrouxamento, e quando a gente para escutar as crianças, eles falam dessa parte social, né? Não que a escola é uma instituição social, mas principalmente que a gente enlace, num primeiro momento, essas expectativas com as nossas, para que a gente possa, dentre elas, trazer cada ação, cada realidade, cada explanação, e não esqueçam de trabalhar as expectativas das famílias, porque nesse sistema de flexibilização não é uma volta como era antes, e tem muitas famílias e crianças entendendo que nós voltaremos como era antes da pandemia, lembrando que ainda estamos na pandemia. Régis. Isso mesmo. Sabe, Jane, nesse ensino híbrido, né, que nós já até falamos muito aqui, quando há uma parcela só da escola, eu tenho uma preocupação que a expectativa do pai, como você falou muito bem sobre a questão da frustração, é que agora meu filho vai aprender porque vai na escola. Mas, porém, ele vai uma semana, na outra ele não vai, porque vai ter que fazer esse revezamento, salvo exceção de municípios muito pequenos, que as salas de aula são pouco numerosas. Mas nas cidades onde as escolas são numerosas, a população é grande, né? Por exemplo, Curitiba já retornou às aulas, né, na rede municipal, mas é uma cidade grande, então sim, volta só 30%, então ele vai uma, não vai duas, vai uma de novo, e daí e assim vai. Agora, sabe, esse é um momento, professores, que eu tenho pensado e estudado sobre isso, olhando aí todo esse cenário dos impactos, que nossas crianças e jovens precisarão do sentimento de pertencimento. Sim. Muitos, como a Jane muito bem colocou, afrouxaram os laços. Então, a gente vai precisar resgatar, né, essa vontade de voltar e pertencer ao mundo da escola. Isso por quê? Porque o jovem, não estou dizendo a criança, mas o jovem, né, pré-adolescente, sexto ou nono, muitos baixaram, inclusive, a expectativa de aprendizagem. Estudaram aquilo por obrigação. Então, eles perderam a paixão pelo ato de aprender, porque essa paixão se dava como? Lá no dia a dia, que o professor impulsionava. E à distância, quando muitos alunos receberam só atividade impressa, ou aqueles que não puderam olhar de forma síncrona para o seu professor, não tinha um Google Meet para olhar para o professor, porque não tinha internet, ele foi afrouxando os laços, ele perdeu a expectativa da própria aprendizagem. Inclusive, gente, né, vocês sabem, eu gosto um pouquinho dos dados, dos indicadores. Inclusive, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, Jane, a população de jovem no Brasil, nem, que é aquela geração que nem trabalha nem estuda, que antes era de 22%, só em 2020 foi para 29%. E por que cresceu essa geração nem, professores? Porque o jovem que não teve acesso ao ensino médio, não conseguiu concluir o ensino médio, não conseguiu se matricular no Enem, não conseguiu estudar, né? E a semana passada, por meio da Ferraz Eventos, eu participei de uma mesa de debate com o município,
com o deputado federal Idilvan. E o excelentíssimo deputado federal Idilvan, que é da Comissão da Educação, ele pensa como a gente. Ele é um professor, e eu vou dizer uma coisa. Ele diz, Regina, aqui no Ceará tem município que 80% dos alunos não tinham acesso à internet, 70% dos alunos não tinham acesso à internet. Então, a expectativa de aprender também baixou. E como lidar com essa frustração com o aluno, que pode ser que ele chegue envergonhado na turma de segundo ano, terceiro ano, e diga, eu não aprendi a ler, eu não aprendi a escrever. Nós, professores, lidaremos com alunos com níveis muito diferentes, emocionalmente, cognitivamente. E, Jane, penso que nesse desafio de pertencimento é olhar para cada aluno e olhar para todo o grupo. Por isso que eu disse que os alunos voltam com uma boa expectativa muitas vezes e o professor muito preocupado, porque ele é um só para olhar para cada um, cuidar da turma presencial, cuidar de atividade remota que vai para casa, no mesmo gás. Meu Deus, é muito desafio para o professor. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Quando a gente estava trabalhando a ideia das expectativas, e como a gente tem falado, né, de uma retomada, que na verdade é uma retomada, primeiro, nossa, né, enquanto professor, enquanto gestor, enquanto equipe, eu me lembrei muito, eu e a Regina chegamos a falar meio de passagem, uma época, a gente gosta muito do Mia Couto, vocês já sabem disso, né, porque quase sempre a gente cita ele, e eu me lembrei, Regina, se eu não me engano, até a Unesco usou esse texto dele, os 7 sapatos sujos, né? E aí eu fiquei pensando, por que a gente, cada escola, município, não cria os seus 7 sapatos sujos? E olha que interessante, eu anotei só rapidamente para quem não conhece, que ele fala, o primeiro sapato é a ideia de que os culpados são sempre o outro. Então, essa é uma das expectativas que a gente tem que quebrar. O segundo, a ideia de que o sucesso não nasce do trabalho, né? Então, quer dizer, isso que a Regina falou de alfabetizar, da gente jogar a luz ao currículo, as lacunas, isso será feito com o trabalho, né? Essa criança vai se sentir pertencente conforme a gente usar essa ideia de que o trabalho é o processo, ele não é uma aula, uma semana, um mês. O terceiro, a ideia de quem critica é o nosso amigo. Então, é o que a gente mais vê. Eu estou falando na linha do Mia Couto, tá, gente? Então, assim, eu vou falar porque eu gosto muito de você, né? Eu acredito que quem sabe de educação é quem está ali na escola, quem está pesquisando, quem está trabalhando. Lógico, como muito bem lembrou a Regina, as pesquisas, os dados estão aí para nos fortalecer. O quarto sapato é a ideia de que mudar as palavras muda a realidade, né? Então, por exemplo, quem mudar, olhar para esses alunos no que eles têm e não no que está faltando. Ele não foi alfabetizado, ele não está interpretando. Vamos olhar o que ele ganhou com a experiência da pandemia para depois a gente ir no que está faltando. A outra, o quinto sapato, a vergonha de ser pobre e o culto das aparências. Muitas crianças estão com a expectativa de voltarem a ser bem alimentadas, né? As famílias também. Não importa, há um valor em enviar essas crianças para a escola. O sexto sapato do Mia, a passividade perante a justiça, quer dizer, a gente tem que lembrar que as nossas crianças estão mais do que nunca numa posição passiva,
né? Então, qual que é um dos maiores objetivos nesse momento? Trazer a criança, o jovem, para uma posição ativa, principalmente de falar, de colocar em palavras aquilo que está guardado. E o sétimo sapato, a ideia de que, para sermos modernos, temos que imitar os outros. É o que a gente tem falado ao longo das nossas lives. Cada realidade fará retomada de uma forma. O que a gente olha nas outras experiências é para que a gente possa fazer as devidas adaptações, mas não copiar, imitar, porque cada escola, cada realidade funcionará de uma forma. E aí ele termina assim: tudo que posso dizer é que se há um céu, ele entrou lá de pés limpos. Então, gente, o que eu estou querendo dizer é que a gente entre nas nossas escolas celebrando a vida, né? A gente tem falado isso desde a primeira live, que o primeiro dia presencial, seja com um grupo reduzido ou um grupo ampliado, que a gente faça pequenas celebrações da vida. Por quê? Porque frente à morte que todos nós vivenciamos e continuamos vivenciando, nós temos um convite, uma convocação a ressignificar a vida. E falar de educação é ressignificar a vida. Isso, ressignificar a vida significa que outro dia eu li a Cora Coralina e ela dizia assim: em meio a pedras plantamos flores. Ressignificar a vida em meio a pedras. Professores plantaram flores. Não que a gente vá esquecer, não, a gente vai incorporar esse ente perdido no meio de tanta diversidade em nós. E pensarmos de deixar esses 7 sapatos sujos na soleira da porta. Perfeito. Deixando esses sapatos à soleira da porta para que na escola seja um lugar de celebrar a vida, cultivar novamente as relações humanas. E aqui eu queria falar para vocês que todos os estudos, né, mostram que quando o professor tem bom relacionamento com os alunos, melhora muito o desempenho, a aprendizagem das crianças, o vínculo. Vygotsky falava já sobre a interação. E o que a gente perdeu foi a interação. Então, veja só, Jane, alguns sapatos sujos que a gente vai deixando na porta. Antes, na escola, a gente dizia, não pode entrar com celular para aula. E agora? Agora vai entrar com o celular na aula. Porque tem coisa que eu estudei que está aqui, ó. Não é mesmo, professor? Antes a gente pensava boca, nuca, boca, nuca, boca, nuca, e agora fiquem em silêncio que o professor vai falar. Gente, os alunos ficaram calados 16 meses. Agora, eu vou escutar os alunos, não só numa escuta afetiva, mas escutar de fato. Eu preciso escutar, eu preciso promover debates na sala de aula, né? Eu preciso olhar nos olhos, mesmo com todo o distanciamento. O aluno não podia falar, agora ele deve falar. Então, para além dos 7 sapatos que Mia Couto vai tecendo isso, o que eu mais gosto é quando ele fala da passividade perante a justiça. Nós aprendemos a lidar com as nossas emoções durante a pandemia. E lidar com as emoções é lidar com a injustiça. Quando eu sinto raiva, é porque eu fui injustiçado muitas vezes. E todos precisaremos falar. E teremos que ter uma empatia cognitiva para entender o ponto de vista de cada aluno. Porque falando em sapatos, eu direi então como Leonardo Boff diz: meus pés
pisam, a minha história de vida começa de onde os meus pés pisam. Então, imagine onde os pés dos nossos alunos pisaram nesse momento. Em meio ao caos, a perda de emprego, alguns com fome, como a Jane falou, que talvez vão para a escola por conta da comida, mas a gente vai ter que escutar todo esse cenário controverso, né? Antagônico às vezes, e os nossos paradigmas da educação que mudaram, né? A começar por isso, né? E agora, eles vão poder entrar com o celular vai fazer parte do material escolar, né? Como vamos lidar agora nesse ensino híbrido para que a educação não volte a ser uma educação bancária e que a gente tenha, de fato, uma educação mais participativa. Agora, Jane, eu penso que com toda essa expectativa, e você até falou um pouco na ideia dos 7 sapatos sujos, talvez muitos alunos cheguem com seus sapatos recheados de conflito existencial, conflito emocional. Alguns que se auto-sabotaram, outros que estão com baixa autoestima, outros que sofreram calados uma violência em casa. Como será que nós vamos aprender a lidar com todos esses conflitos, né? Acolhendo? Como? É muito interessante isso, porque quando a gente traz, né, Regina, a ideia desses 7 sapatos sujos como uma ideia, né, a gente está falando do protocolo de um acolhimento, criar algumas dinâmicas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente aprendeu aqui no Ocidente, principalmente, com a pandemia, é deixar os sapatos do lado de fora, né? É uma coisa que o oriental já tinha esse hábito. Então, eu fico pensando, quando eu pensei no Miyakoto dos 7 sapatos sujos, eu pensei, por que não criar os 7 sapatos limpos, né? E aí, fazer um protocolo, um programa de acolhimento. Porque o acolhimento, como a gente tem falado, ele não vai se limitar aos primeiros dias ou às primeiras semanas. Muito pelo contrário, será pelos próximos anos, né? Então, quer dizer, como acolher? Lembrar, quando a gente chega num lugar, como que a gente quer ser recebido? Né? Então, o acolhimento, ele se destitui de qualquer juízo de valor. Nossa, você viu como essa criança voltou agitada? Nossa, você viu como aquele professor engordou? Nossa, você viu como está o cabelo daquela mãe? Não, é acolher. É quando a gente fala de celebrar, né? É acolher cada um com as suas dores, com a sua experiência, com as suas mazelas, porque o isolamento social, a pandemia, foi uma guerra, está sendo uma guerra. E o mais sério é que o vírus é invisível. Então, a melhor forma da gente contagiar toda a nossa comunidade educativa que vem tomado por um medo é a gente contagiar com a reciprocidade, com o acolhimento, né? Fazer um levantamento com essas famílias, fazer campanhas para oferecer os serviços desses pais que estão desempregados. Quando a Regina fala de uma mudança de cultura, a maior competência nesse momento é aprender a lidar com esse novo cenário, né? Então, esse novo cenário traz muito desemprego, uma banalização da vida humana, né? Muita fome, o cenário das desigualdades, dos acessos, né? Do sinal de internet, do aparelho de celular, muitas vezes que o pai está pagando um
pós-pago, um pacote de dados para conseguir acessar as atividades. Nós estamos falando de diversas realidades. Então, quando a gente traz a ideia de um acolhimento, é adaptar a forma de receber o outro. Lembrando que o afeto que partirá nesse acolhimento tanto pode ser positivo como negativo. Um descaso, eu brinco muito que a gente está assim, num momento que todo mundo está persecutório. O que é isso? Todo mundo está com mania de perseguição. Nossa, você viu como o outro me olhou feio? Nossa, você viu que o outro está falando da minha roupa? Todos nós desenvolvemos um olhar, uma sensação de estar sendo perseguido, de estar no meio de uma conspiração contra a gente, porque muitas informações, muitas notícias se pautaram nisso. Eles conseguiram atingir a nós muito mais pela nossa fragilidade. E nós, enquanto educadores, nos sentimos mais desamparados do que qualquer profissão. Por quê? Porque as poucas vezes que o Ministério de Educação se manifestou eram com pegadinhas, né? Então, nós fomos nos amparando na epidemia do laço, na epidemia da reciprocidade, do trabalho em equipe, do grupo. Essa é a nossa causa comum, viver e sobreviver ao que tentaram fazer com a educação brasileira, principalmente a pública. Então, acolher é trazer todos esses nós para dentro da escola, mas de uma forma amorosa, de uma forma que a gente aposta ainda. A Hannah Arendt traz muito isso, né? Qual que é o conceito de educação? A educação é quando eu me responsabilizo em transmitir para as novas gerações aquilo que eu acredito, o patrimônio simbólico. Então, teremos dificuldades? Sim. Teremos evasão? Sim. Teremos adoecimentos psíquicos? Sim. Mas isso é parte desse processo de isolamento, de pandemia. Se acolhermos com essa escuta despretensiosa, com certeza nós abriremos um campo para que aquela palavra engasgada possa vir para fora. Seja através de atividades, seja através de música, seja através de oficinas, mas que a gente exercite isso primeiro entre nós, nossos pares. Então, é isso que a gente está tentando criar como uma expectativa positiva, porque a negativa do fim dos tempos, o mundo acabou, todo mundo vai sair pior, essa já está estampada aí. Não é essa que a gente acredita. Professores, eu estava tentando, enquanto Jane falava, desenhar os meus 7 sapatos limpos, né? Onde meus pés vão pisar dentro da escola. Uma escola mais humanizada, mais acolhedora, que trabalhe com a autoestima das crianças, né? Que retome o projeto de vida delas, porque muitas interromperam esse seu sonho, esse seu projeto de vida. E teremos também ainda que pensar sempre numa busca ativa, mesmo tendo a evasão. Por quê? Porque o que eu estou percebendo que muitos municípios que já voltaram com o ensino híbrido, lá no mês de maio, outros em fevereiro, outros agora, é que cerca de 20%, 30% de famílias não estão enviando os filhos, porque as crianças, algumas têm comorbidade, ou porque eles têm medo, de fato, do contágio, né? E hoje eu ouvi a secretária de Educação aqui de Curitiba dizendo, em Curitiba a volta foi tranquila, quando voltou da outra vez, que não houve casos, né? Não houve aumento. E até a família se sentir segura para enviar o seu filho, mas eu direi, gente, que eu não sei qual é o risco maior.
se é do contágio do corona na escola ou se é de continuar em casa, gente, porque tá todo mundo precisando, né, encontrar um pouco com os seus pares, encontrar com os seus pares. Nós, professores, podemos dialogar com os nossos colegas, olhar nos olhos das crianças, e eu tenho dito que não haverá milagre maior da sintonia quando o professor olhar nos olhos dos professores, das crianças, né, e poder entender o que está acontecendo com aquela alma humana. Sabe, Jane, com tudo que você disse, inclusive para a gente pensar, né, nessa escola mais humanizada, acolhedora, que celebre a vida,